na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós aqui estamos de volta para trazer uma palavra para os amados. Estamos entrando em muitos lares e desejamos que a mão do Pai Todo-Poderoso, que a sua presença gloriosa esteja nos lares e nos corações de cada pessoa. Amados, nós vamos fazer uma oração. Fazemos a graça de Deus, a direção de Deus, e que em tudo que vamos meditar nessa noite, seja uma meditação que vai abençoar muitos corações e muitas vidas. Para mim é um privilégio estar aqui. Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos entrando, Senhor, na Tua presença, juntamente com todos os Teus filhos que estão nos ouvindo agora, Pai. Abençoe eles, seus lares, suas famílias. Hoje, Pai, queremos falar um pouco sobre a diaconia na Tua igreja. Nesses momentos difíceis e, sobretudo, que o país entrou e vai entrar e nós precisamos de estar prevenidos, ó Deus, para estarmos atendendo, sobretudo, aqueles menos privilegiados. Pai Santo, que seja a Tua mão sobre nós. Abençoe o coração de cada irmão, de cada irmã, e que eu seja apenas um canal, e o Senhor fale a seu povo de maneira gloriosa, de maneira poderosa. Oramos e já te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma meditação com os irmãos, amados, sobre a diaconia na igreja. Eu vou depois explicar o porquê, essa minha preocupação em trazer essa palavra. Quero dirigi-la à igreja como um todo, mas diretamente, particularmente, aos diáconos da nossa igreja. O capítulo 6 do livro de Atos, nós lemos assim, até o versículo 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito da e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém,
e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grandes obedeciam à fé. Amados, por que foi criado ou foi criada a diaconia na igreja, nos seus primórdios? Houve necessidade. O cuidado de fazer alguns apontamentos, não é? Porque a diaconia, os diáconos, eles têm um papel muito importante todos os anos, em todo o tempo na igreja. Mas hoje, quando estamos vivendo esse momento de crise, né, de calamidade pública, nós sabemos que o ministério diaconal deve ficar muito, muito atento mesmo, porque é um trabalho que os diáconos precisam estar atentos sobre os necessitados da igreja como de fora. Eu passo a ler alguns pontos. Diáconos e diaconisas são servos de Deus para realizar em nome da igreja e por ela, dentro e fora, beneficência e caridade. Está lá em Gálatas 6, 9 e 10, onde fala de como devemos agir e tratar das pessoas que estão precisando de ajuda. Foram estabelecidos por Deus para tal ministério. Houve um cidadão chamado Rodolfo Gaide Neto. Ele escreve que a diaconia é a ação de Deus que motiva, a partir da fé, uma ação da igreja em favor de pessoas que se encontram em situação de sofrimento, pobreza e injustiça. Ação esta que se dá através da intervenção consciente da ação social e política, da ajuda, da atuação pelo amor, da aceitação mútua, inteira, libertadora e curativa, visando transformar uma situação de sofrimento ou injustiça, visando que os pobres resolvam seus problemas, visando um estado de justiça diaconal. O ministério diácono não implica em privilégios ou exclusividade, mas em disponibilidade para servir a comunidade toda, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, a diaconia para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Assim, a diaconia é serviço, é servir as mesas, é servir alguém, é servir ao próximo e nunca a si mesmo. É servir com amor, caridade, beneficência. É o que deve ser feito preferencialmente em favor do pobre e do necessitado e do excluído. A igreja tem a responsabilidade para com os pobres de dentro e fora dela. Alguém já disse que pregar a existência de um céu para quem tem o estômago faminto não vai funcionar. Quem fala isso é Tiago, no capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Desta forma, precisamos ampliar a nossa visão sobre a abrangência da ação diaconal e veremos que fazer diaconia, servir, não limita-se somente a assistir aos necessitados e excluídos ou a uma função cristã, mas diaconia implica em um modo e jeito de ser da igreja, é o estilo de vida do próprio cristão. Descobrimos que diaconia deve fazer parte da nossa espiritualidade integral. A mesma mão que se levanta aos céus enquanto cantamos em adoração a Deus nos cultos de domingo, deve ser as mesmas mãos que se abaixam para levantar o pobre, marginalizado e excluído do dia a dia. Dentro dessa perspectiva, entendemos que a reflexão sobre os paradigmas diaconais é de extrema relevância para os nossos dias, considerando que Deus, em todas as épocas, tem despertado e vocacionado homens e mulheres para o cuidado e o auxílio do seu povo. Quando essa crise começou, queridos, e os pastores começaram a se preocupar, não é, com evitar naturalmente a ciência, a medida sanitária que se toma é tomar cuidado, não é, com a contaminação e tal. E logo veio ao meu coração uma preocupação. Falei, meu Deus, nós temos que nos prevenir
que possivelmente nós vamos ter que socorrer e ajudar muitas pessoas. Então, amados, eu estou agora me dirigindo aos diáconos, né, às diaconisas, né, um ministério bíblico, é um ministério consagrado para essa tarefa. Como lemos lá no capítulo 6 do livro de Atos, o pastor, o evangelista, esses têm a responsabilidade espiritual da igreja, mas a diaconia, ela tem a responsabilidade do socorro, da assistência, da ajuda. Então, é muito importante que tenhamos em mente e no coração uma programação, uma organização para preparar esse socorro. Eu vou dizer, uma igreja que tem diaconia forte é uma igreja forte. Os pobres e necessitados estão e ficarão na igreja e no mundo todo o tempo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 15, o versículo 11 diz: sempre tendes convosco os pobres. Usamos um termômetro de temperatura destinado à verificação da temperatura do corpo humano. Ele emite sinais sonoros, bips, né, diferenciados, ao final de uma medição para a temperatura febril ou normal. Cristo deixa os necessitados para medir nossa temperatura de amor ao próximo. Está lá em Mateus 22, 34 e 40, quando Jesus fala dos dois grandes mandamentos, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18, Deuteronômio 15, 7 a 11, Daniel 2, 27. Nós vamos ver que quando o rei Nabucodonosor está no auge da sua glória, não é? Ele foi lembrado que lembrasse-se dos pobres do seu reino. Lá já tinha pobres e necessitados. Marcos 14, 7, João 12, 8, Gálatas 2, 10. Nós vamos ter textos que falam do assunto. Portanto, fazer diaconia não é tarefa só dos eleitos oficiais do ministério do diaconato, é ação social, é diaconia, mas todo o corpo de Cristo tem, de todo cristão, é o dever de todo cristão estar envolvidos, não é, nesse socorro e nessa ajuda. O diaconato, segundo Atos 6:2, é uma vocação e um ministério. A palavra ministério serve tanto para o ministério da palavra como para o ministério de servir às mesas. Assim, diaconia é missão da igreja como um todo, cabendo aos diáconos e diaconisas oficiais a responsabilidade de liderar a igreja e conduzir outros a esse ministério. Então, quem vai tomar frente para cuidar, visitar, não é? Por que o pastor Gênesis está trazendo essa palavra hoje, queridos? Porque o meu coração, desde quando começou, não é? Havíamos uma reunião marcada no Templo de São Miguel Paulista, seria presidido pelo nosso pastor, presidente da regional, pastor José Pelimatesta de Jesus, e eu pedi a ele que convocasse todos os diáconos do ministério exatamente para passar para eles essa preocupação. Que Deus nos ajude, irmãos, que não haja nenhum necessitado na igreja, que bom será isso, mas pelos acontecimentos que nós estamos vivenciando, com certeza nós vamos precisar de estar muito atentos a que possa surgir um necessitado e nos cotizarmos, nos unirmos para ajudar, não é? No Novo Testamento, em Atos 6, 1 a 7, através da instituição dos diáconos, ou seja, termo do Antigo Testamento, exemplo de serviços, quando temos, por exemplo, os profetas chamando a atenção dos reis e do povo para atentarem para os órfãos e para as viúvas e os pobres, que em muitos momentos estavam sendo oprimidos e privados dos seus direitos. Até o rei Nabucodonosor nós já citamos, né? Já no Novo Testamento encontramos Jesus exercitando a diaconia do reino, o serviço do reino de Deus. Tiago, falando da verdadeira religião, conclui: a religião pura, sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar incontaminados do mundo. Então, queridos, nós estamos aqui fazendo essa meditação hoje com vocês, não é? E eu vou já passar para a conclusão,
é comum ouvirmos que evangelizar é tarefa de toda a igreja. Um grupo toma iniciativa, mas todos evangelizam, especialmente de uma maneira. No caso da diaconia, quem deve tomar a iniciativa de serviço ao próximo é o ministério diaconal. Nesse sentido, precisamos lembrar que nem toda a igreja é chamada ao compromisso com o empobrecimento e sofredores. Assim, a evangelização e a diaconia caminham juntas. Não podemos pregar sem levar em consideração as necessidades daqueles para os quais nós estamos falando. Isso é o que chamamos de evangelho integral, ou seja, que atenda a todas as necessidades humanas. A igreja começou dando atenção aos pobres e necessitados, chamando a atenção de todos para essa prática de amor ao próximo. Está lá no livro de Atos, capítulo 4, 32, né? Era uma alma da multidão dos que criam. Como é que a igreja começou, meus irmãos? É muito interessante até lermos esse texto, porque ele está falando exatamente disso. Está aqui o capítulo 4, versículo 32, nós lemos que, de fato, havia essa preocupação na igreja. Olha como é que está. Era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Agora o 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendido e o depositava nos pés dos apóstolos. O 35. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, se você vê o crescimento da igreja primitiva, porque as pessoas se maravilhavam de ver aquela comunhão, aquela organização, aquele amor verdadeiro entre os irmãos. Então, amados, nós temos que entender que essa verdade, ela precisa ser praticada por nós também, não é? Então, eu quero deixar com os irmãos essa reflexão, não é? Para que guardemos no coração e nos preocupemos. Mas, de qualquer maneira, me veio ao coração trazer essa reflexão com vocês, exatamente para nos prepararmos para que, surgindo necessitado do nosso meio, nós vamos dar prioridade a atender essas pessoas. Porque, apesar da Bíblia dizer que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas também ele precisa do pão. Esse corpo, a energia para ele se movimentar, para ele ter saúde, ele precisa se alimentar. Então, amados, quero deixar com vocês essa palavra, não é? E agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ministrando para vocês. Guardem no coração. Amor ao próximo não pode ser uma palavra formal e vazia, mas uma demonstração viva de amor ao próximo. E o mandamento é claro: amar o próximo como a si mesmo. Aquilo que você quer para você, para a sua família, você tem que querer para o seu próximo também. Amém? Deixa a tristeza de lado, vem louvar ao Senhor. Ele é benigno e pode te consolar.
alguém te maltrata querendo tirar toda alegria e gozo do teu coração. Dobra o joelho e ponha seu rosto no chão. Cristo, com todo carinho, segura a tua mão. Deixe a tristeza pra lá. Deixe a tristeza pra lá. Aleluia, amém. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos. Tu sabes os teus santos que estão conosco nesse momento em oração, não só a oração dos possíveis necessitados que surgirão, ó Senhor, depois dessa calamidade ou ainda dentro dela, mas dá sabedoria às igrejas, aos diáconos, obviamente aos pastores que são os responsáveis maior da tua igreja, têm a responsabilidade maior, e aos com graça de Deus, para quem não sabe, vão fazer um trabalho difícil, mas o Senhor é poderoso para os ajudar e nos ajudar também, Pai. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão. E mais uma vez oramos pela nação brasileira, pelos que estão passando apertos e necessidades, tu sabes, ó Pai, por as autoridades que têm que administrar esse país, ó Senhor, pelos aqueles que estão cuidando da nossa saúde. Tu sabes as dificuldades, mas o Senhor é poderoso para ajudá-los, Pai. Nós sabemos que quando o Senhor estende a mão, tudo acontece. Então, entregamos essas vidas nas tuas mãos, as autoridades constituídas, os governantes, Pai, e também os que estão na responsabilidade de saúde do povo. Pai, assim oramos, assim entregamos nas tuas mãos e assim te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos despedir, como sempre, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, o povo de Deus que está na terra. Amém. Amém e amém. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mão.